Chegou o momento. Jean Silva de verde. Diego Lopes de preto. Tentativa do chute rodado. Lá vem o Franjinha, já pega, já leva a luta pro chão. Ele sorri. De novo, mais uma vez, a cotovelada de um lado, do outro. Vai batendo. Vai soltando o braço, já vem em sangramento. Nesse momento, tenta sobreviver ali o Jean Silva. É cotovelada, é montada. Vai soltando o peso. Que reagir. Muito vermelho. Sangramento da cabeça. Diego Lopes para. Vai tentar fazer o giro. Conseguiu escapar, se levanta. No joelho. Maior desafio do Jean. Trabalha com a mão esquerda. Cruza com a direita o Diego Lopes. Então jab direto do Jean. Diego tenta responder. Entrou a cotovelada. Entrou a mão. É do Diego. Deu uma balançadinha o Jean. Diego Lopes vai pra cima. Bate embaixo. Entrou a mão direita do Jean. Os dois vão pra trocação. Diego Lopes sentiu. Tentativa da cotovelada giratória. Diego Lopes vai vencer. Vai batendo. Tenta sobreviver. Martelando. Acabou! Diego Lopes! Com uma cotovelada giratória! Com a arma do rival! Você jamais pode menosprezar o número 2 do ranking, do menino que saiu novinho, de um menino que saiu rapaz, o Jean quer ir pra agressão, não dá, perdeu, tem que aceitar a derrota, fica feio, fica pior ainda, do menino que saiu ainda novinho pra ser professor de jiu-jitsu, no México, que adotou, de fato, aquela cidade. E hoje é ovacionado por dois públicos. Diego Lopes brabo demais. Diego Lopes espetacular. Diego Lopes genial. Eu repito, genial. Fernando Keller, na luta principal do UFC Noite, deu Diego Lopes, nocaute pra cima do Lorde, pra cima de Jean Silva. Tudo começou com a cotovelada giratória. A principal arma do rival, Diego Lopes conseguiu. E depois, com o adversário caído, martelou até o árbitro interromper. Que luta rápida, intensa. Você imaginava que isso pudesse acontecer? Foi do jeito que você sonhou, Fernando Keller? Me conta um pouco de Diego Lopes e Jean Silva. Eu não vou ser falso modesto aqui não, Cezão. Eu imaginava sim que poderia acontecer. Eu venho batendo nessa tecla aí ao longo da semana. Sei que era uma opinião impopular. O Jean era o favorito, muito favorito nas casas de aposta, favorito aqui da maioria do nosso chat. Fazia sentido ele ser favorito, mas não fazia sentido ele ser favorito de 3-1. Essa odd estava desrespeitando o Diego Lopes. E o que a gente viu no octógono foi, cara, eles não lutaram por 10 minutos. Acabou antes do 10º minuto. Pela intensidade que foi o duelo, parece que eles lutaram por 2 horas, cara. Parece que foram 2 horas de porradaria entre Jean Silva e Diego Lopes. Luta espetacular, uma das melhores lutas do ano. Valeu todo o hype que prometeu. Foi entregue no octógono. Mas, cara, são lutadores de níveis favoritos, de níveis parecidos, embora muita gente tratasse como se não fosse, como se o Jean Silva fosse muito melhor do que o Diego. E acho que o Jean Silva foi muito melhor do que o Diego na trocação da média para longa. Ali ele foi superior. Com as ponteiras, tava roubada aquela ponteira do Jean no queixo do Diego. O jab direto de longe, fintando muito com as mãos, fazendo aquilo que ele faz muito bem. Mas quando aproxima, cara, é muito difícil lutar com o Diego. Porque ele tem um queixo sobrenatural e ele tem uma mão de marmita. Então ele te machuca e não é machucado, porque o queixo dele absorve muita porrada. Quando o Jean erra e dá as costas pro Diego, aí é um atropelo, porque no chão, aí sim, eles são de níveis completamente diferentes. O Diego é muito melhor do que o Jean no chão, mostrou isso, amassou no primeiro round, teve a chance de novo de amassar no segundo round, o Jean se portou muito bem, conseguiu se levantar, mas foi em pé. Foi em pé que o Diego resolveu a parada, na curta distância, com cotovelada giratória. O Jean estava trabalhando bem as cotoveladas, como ele sempre faz, a cotovelada vertical, de cima para baixo. Machucou o Diego em alguns momentos com essa cotovelada, mas não como o Diego machucou ele. O Diego bate mais pesado, bateu mais pesado, machucou o Jean e concluiu o serviço ali no chão do ground and pound. Vitória com um V maiúsculo do Diego Lopes, que não é o segundo colocado no ranking à toa, não disputou o cinturão à toa e tem que ser tratado com respeito devido. Você acha, Keller, que o Jean Silva
meio que se assustou com o primeiro round e tentou acelerar no segundo, apesar do corner ter pedido para ele ter um pouquinho mais de calma, porque o Diego Lopes ia desacelerar no segundo, no terceiro. E de fato, por mais que o Jean tenha acertado alguns bons golpes, há prateleiras diferentes entre eles neste momento? Vamos lá. Primeiro, não acho que o Jean se assustou com o primeiro round. Pelo contrário, acho que ele voltou muito bem ainda no final do primeiro round, né, quando ele consegue se levantar, e voltou muito bem no segundo round. Mas, meu amigo, você não pode esperar que o Jean Silva lute como um lutador diferente. Ele é o Jean Silva, ele vai para cima, ele, mesmo sendo muito bom da média para longa, ele gosta de trocar porrada, meu. Ele vai para cima e vai para curta distância, mas na curta distância é onde morava o perigo com o Diego Lopes. Mas não dá para tirar a essência do Jean e torná-lo um lutador diferente. Se existem níveis diferentes, se eles pertencem a níveis diferentes, eu acho que não. Acho que é uma luta muito nivelada e que se eles se enfrentarem de novo, o Jean Silva pode vencer. Se eles se enfrentarem 10 vezes, cada um pode vencer 5. Eu só não acho que existe essa disparidade em relação com o Jean como maior do que o Diego. O Diego já está nesse nível que o Jean Silva estava tentando chegar, um nível de elite de peso-pena, de top 5, de top 3, de disputa de cinturão. O Diego já está lá há mais tempo, né? Ele já caminhou esse caminho que o Jean estava fazendo. O Diego Lopes já fez, já chegou no topo, bateu, perdeu e agora está se mantendo. Então, assim, essa odd de 3-1, de 3-1 a favor do Jean, eu acho um absurdo. Assim como acharia absurdo se fosse a favor do Diego, porque são lutadores de níveis semelhantes. O Diego venceu hoje, o Jean poderia ter vencido, o Jean pode vencer a próxima. São lutadores muito parelhos, mas não dá para tratar com o desrespeito que estavam tratando o Diego Lopes antes da luta. Tem aqui o superchat do professor /polimata /PHD /doutor /brochado. Ele manda R$5 aqui pra gente e fala: hype dos nerds acabou? Falou muito marketing. Parabéns ao Lopes. Veio aí uma sequência bem ruim, né, Kelly? Cara, mas acho cruel falar em puro marketing, em hype que acabou. Porque assim, porra, a Fight Nerds foi eleita a Academia do Ano de 2024 com muito mérito. O que o Carlos Prates fez, o que o Jean Silva fez, o que o Caio Borralho vinha fazendo, o que o Maurício Ruff fez, não é marketing. Os caras lutaram, entregaram, deram show atrás de show. Mas uma hora perde, cara. Todo mundo perde. Sei lá, o Anderson Silva perdeu. Por que esses caras não vão perder? Acho que tem que botar a cabeça no lugar, tem que voltar aos treinos, entender que existem buracos a serem preenchidos. Nesse caso do Jean Silva, acho que sim, tem brechas no jogo do Jean Silva que devem ser preenchidas. Acho que foram menos expostas até do que foi o caso do Maurício Ruff, por exemplo. Mas, assim, todos eles têm potencial para continuarem lutando em altíssimo nível e têm potencial para se tornarem campeões, para se tornarem parte da elite de suas respectivas categorias. Não é porque o Jean Silva perdeu para o Diego Lopes hoje que ele não pode, daqui a um ano, estar disputando o cinturão do peso-pena. Eu não descarto essa possibilidade. Assim como o Carlos Prates perdeu, deu a volta por cima e nocauteou o Geoff Neal e já está lá em cima de novo nos meio-médios. Assim como o Maurício Ruff, com mais uma vitória, já está sendo falado de novo. Então, eu não caio nessa dualidade de quando os caras ganham, são os melhores do mundo, quando perdem, acabou o hype e são horríveis e é puro marketing. Eu não entro muito nessa, não. Entendo quem entra, mas para mim não é tão simples assim. Acho que com mais uma vitória aí de cada um, a Fight Nerds já se torna, de novo, a melhor academia do mundo. Querer, falando de futuro, Diego Lopes não pediu ninguém no microfone, né? Falou se o UFC quiser que ele faça mais uma luta antes do cinturão, ele está disposto a fazer mais uma luta. E o futuro do Lorde, o que você pensa para ele? Cara, o Diego tá numa posição esquisita, né? Porque ele venceu o Jean Silva muito bem, mas ele acabou de vir de uma derrota em disputa de cinturão pro Volkanovski. Não foi uma luta parelha, foi uma luta... não foi um atropelo do Volkanovski, mas também não foi uma luta parelha para justificar uma revanche tão rápido. Acho que o Lerone Murphy vai ser o próximo desafiante do Alexander Volkanovski, e se for esse o caso, aí casa a revanche do Diego Lopes com o Movsar Evloev. Acho que... Eu nem lembro se o Movsar Evloev está com luta marcada, mas acho que é a luta que faz sentido para o Diego. É um dos poucos que está à frente dele no ranking, é um cara que já venceu ele numa circunstância diferente ali, dele ter pego a luta com 5 dias de antecedência, e acho que é uma luta que se justifica nesse momento. Quanto ao Jean, cara, agora é voltar, cara. Ele ainda, até segunda ordem, é o top 10 do mundo, tem lutas para ele fazer, talvez pegar o top 2 tenha sido um passo muito grande, mas pelo que ele vinha fazendo, ninguém olhou com muita estranheza, assim, esse passo, era natural até, e agora é voltar. Ou pegar alguém que está vindo atrás dele numa sequência boa, ou pegar alguém que está ali na frente, mas um pouquinho mais próximo, ali
entre Brian Ortega e o Seth Zalal, ali entre o 7 e o 9. Acho que é isso, cara. Não, não é o fim do mundo, mas vamos com calma também. Perfeitamente. E você, concorda, discorda? Deixa aí no comentário a tua opinião em relação a Diego Lopes e Jean Silva. E não esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa o like e acione o sininho para você não perder nenhuma resenha.